Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa da nossa série Journey of Dev, dentro da nossa imersão de hoje. E bom, para quem já está acompanhando a gente faz um tempo, a base já está bem sólida. A gente sabe que a galera aqui já passou por lógica de programação, algoritmos complexos, arquitetura de sistemas. Então hoje, o nosso foco é o próximo nível dessa evolução técnica. E assim, para dar o pontapé inicial, tem um lema, um gancho principal que vai guiar toda a nossa discussão hoje. É aquela velha máxima. Qualquer pessoa pode escrever código que funciona, mas poucos sabem escrever software confiável. Nossa, com certeza. E olá, é um prazer estar aqui de novo. Essa premissa que você trouxe é o que realmente separa os amadores dos profissionais de verdade, sabe? Porque a verdadeira engenharia de software não tem absolutamente nada a ver com, tipo, fazer o código compilar sem erro de sintaxe. Compilar é, sei lá, o requisito zero, o trabalho braçal mesmo. A engenharia real está em garantir aquela confiabilidade, a manutenção e a evolução segura do sistema ao longo de muito tempo. Certo, então vamos desempacotar isso aí. Porque, pensa comigo, a intuição primária de muita gente, principalmente de quem está na fase inicial da carreira, é muito focada no visual, na entrega. Tipo, a tela renderizou direitinho, o botão de comprar funcionou, o dado salvou no banco de dados. Aí vem aquele pushback natural. Se o código roda e o cliente final está usando sem travar na hora da entrega, o trabalho já não está feito? Então, esse é o maior equívoco da nossa área. Aquele momento brilhante do deploy inicial é só o nascimento do software. A partir dali, o ciclo de vida da aplicação passa, a esmagadora maioria do tempo em manutenção e modificação, não em criação do zero. E isso muda tudo. Tem um conceito fascinante do Mauro Pezé no livro Software Testing and Analysis que fala da não linearidade do software. Se a gente pensar na engenharia física, tipo um elevador, se o cabo do elevador suporta 1.000 quilos, a física garante que ele suporta 500 quilos também. É linear e previsível. Mas o software não obedece essa física. Puxa, isso é muito louco. Como assim não obedece? Itens. Mas por causa de um limite invisível num loop de repetição, ele pode dar pau miseravelmente se receber 255 itens. Ou 53. Funcionar num cenário específico não garante absolutamente nada sobre cenários ligeiramente diferentes. Por isso que qualidade de software não é só correção. Sabe fazer o que pediram? É confiabilidade, segurança e, acima de tudo, robustez. Gosto muito dessa palavra, robustez. Trazendo para uma analogia, é como projetar um carro. O carro não tem qualidade só porque anda em linha reta num asfalto perfeito num dia ensolarado. Isso é o básico. O verdadeiro atestado de engenharia é como ele reage quando um pneu estoura a 100 por hora, ou quando pega uma estrada de terra no meio de uma tempestade, né? Ele protege quem está dentro quando todo dá errado. O software tem que operar nessa mesma pegada defensiva. Exatamente. O que é fascinante aqui é que a ausência de bugs no caminho feliz não significa utilidade ou previsibilidade real. A robustez avalia como o sistema falha. Ele falha de um jeito controlado ou ele corrompe o banco de dados inteiro da empresa quando a internet cai no meio de um pagamento. Para garantir essa previsibilidade em cenários não lineares, a única forma empírica é criar um ecossistema inteiro de testes automatizados em vários níveis. O que já conecta direto com aquela famosa estrutura V, né? O modelo V de testes, onde a gente tem diferentes níveis de granularidade no ecossistema de testes. Isso, a estrutura clássica. É como uma pirâmide. Na base, a gente tem os testes unitários, que isolam a menor partícula de lógica. Subindo um degrau, vem os testes de integração, para garantir que essas peças menores conversem entre si sem quebrar. Depois, os testes de sistema, que olham para a aplicação inteira. E lá no topo, os testes de aceitação, focados no usuário final mesmo. Aham, faz sentido. Mas aí a gente esbarra na realidade dura das empresas. Prazos estourando, pressão para entregar. Aí alguém sempre levanta a mão e fala, olha, se a equipe de QA já vai fazer o teste de sistema ponta a ponta, clicando na tela e testando o fluxo inteiro do usuário, porque a gente vai perder um tempo precioso testando cada micropedacinho de código lá na base. Parece redundante. Parece, mas não é. Esse é um risco gigantesco.
Fazer testes de integração ou de sistema sem uma base unitária cria um caos no diagnóstico. Imagina só, sexta-feira à tarde, roda o teste de sistema de um e-commerce gigantesco e dá tela vermelha. O painel avisa que o carrinho de compras quebrou. Beleza, achamos o erro. Mas por quê? Pode ser qualquer coisa. O imposto, o frete. Pode ser o banco de dados, pode ser o timeout do gateway de pagamento, um erro de JavaScript na tela. Sem o teste unitário isolando as partes pequenas, descobrir o problema não é mais engenharia, vira trabalho de detetive. A galera perde dias caçando uma vírgula errada nos logs. O teste unitário atua antes disso, garantindo que cada tijolo é resistente antes de você tentar erguer o prédio inteiro. Então, já que a falha nos níveis altos é esse caos todo sem uma base sólida, a gente precisa funilar a discussão direto para esse alicerce, a arte do teste unitário. Como a gente define na prática o que é um teste unitário de verdade e não só um script rodando solto? Para isso, a gente precisa invocar o Roy Osheroff, do livro The Art of Unit Testing. A definição dele é bem estrita. Um teste unitário é um pedaço de código automatizado que invoca uma unidade de trabalho e checa apenas uma única suposição. E o mais importante, sem nenhuma intervenção humana. Nada de ter alguém lendo um Excel e clicando em botões para ver se a cor mudou para verde. De jeito nenhum. A automação é a alma do negócio. Além disso, a gente segue umas regras de ouro, como o FIC, F-I-C-C. Um teste precisa ser rápido, isolado, livre de configuração prévia e consistente. E do ponto de vista de estrutura de código, a gente usa o padrão AAA, do Jared Meszaros, o Arrange, Act, Assert. Que, traduzindo para a gente, seria o preparar, agir e afirmar, né? Perfeito. Preparar é instanciar as variáveis, agir é invocar um método e afirmar é checar se o resultado bate com o esperado. É uma estrutura super lógica. Legal, mas olha só, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a teoria é linda, mas e se o meu código precisa, digamos, ler um arquivo gigante no disco ou bater num banco de dados complexo para calcular um frete? Como é que eu obedeço essa regra do teste ser rápido e isolado? É aí que muita gente se perde. E eu vou ser categórica aqui. Se o seu teste encosta no disco rígido, se ele bate no banco de dados ou faz uma requisição na rede, ele não é um teste unitário. Ponto. Ele é um teste de integração disfarçado. Uau, um teste impostor, então. Um super impostor. Porque a rede e o disco são ordens de grandeza mais lentos e totalmente imprevisíveis. O teste pode falhar terça-feira só porque o banco estava lento, não porque a lógica matemática do seu código está errada. Para isolar isso, a gente usa mocks e stubs, que a gente traduz como dublês de teste. Como no cinema. O ator principal sai e entra o dublê para a cena perigosa. Exatamente isso. O dublê imita o banco de dados, mas ele vive só na memória RAM e responde instantaneamente. Se o código pergunta qual o preço do frete, o dublê fala, é R$10, sem consultar banco nenhum. Assim você testa só a sua lógica matemática. Mas peraí, tem um detalhe técnico aí. O código da aplicação não vai simplesmente aceitar esse dublê fácil assim. Porque se dentro da minha classe carro eu uso a palavra-chave new para criar um motor de verdade, a classe está blindada. O framework de teste não consegue entrar lá para trocar o motor de verdade pelo falso. Nossa, você tocou no ponto central de tudo. É a grande epifania do desenvolvedor. Bons testes nascem exclusivamente de bom design. Se um código é impossível de testar de forma isolada, a culpa não é do framework de teste. A culpa é da sua arquitetura. A gente entra no conceito de TOD, o Testable Object Oriented Design. Ou seja, o código testável exige que a gente diminua aquele acoplamento bizarro entre as partes. Totalmente. Usar o new direto no construtor é um antipadrão se você quer testar. O carro não pode construir o próprio motor. O motor precisa ser injetado nele de fora. É a famosa injeção de dependência. Isso me lembra muito tentar consertar a fiação elétrica de uma casa. Se o eletricista concretou todos os cabos dentro da parede, não tem como testar um fio isolado sem pegar uma marreta e quebrar a parede inteira. Sim, eu adoro essa analogia. As interfaces e a injeção de dependência são como aqueles painéis de acesso na parede. Eles permitem que você inspecione e teste tudo sem quebrar o prédio.
Mas o acoplamento com o nil não é o único inimigo que a gente enfrenta. Quais seriam os outros grandes vilões, então? A lei de Demeter é um clássico. É quando um objeto navega por um gráfico complexo para fazer algo. Tipo, pedido.pega-cliente.pega-endereço.pega-cidade. Nossa, para mocar tudo isso num teste deve ser um pesadelo. Um pesadelo de dezenas de linhas de configuração inútil para o teste rodar. Outro inimigo forte é o estado global. Métodos impuros que dependem de variáveis externas. O maior exemplo é o relógio do sistema. Verdade, se o teste rodar na Black Friday, ele passa com desconto, mas se rodar em dezembro, ele quebra sem ninguém ter mudado uma linha de código, né? Exato. O teste perde a consistência. Vira o que a gente chama de flake test. E, claro, não dá para esquecer dos God Objects, os objetos Deus, aquela classe gigantesca que faz tudo, desde autenticar o e-mail até gerar PDF de relatório. Isso é impossível de manter e de testar. Entendendo essa arquitetura toda, a gente percebe que tem muita armadilha no dia a dia. Você mencionou os testes flake. O pessoal costuma chamar essas coisas de smells, né? Os maus cheiros do código. Aquele cheirinho de que a sua rede de segurança está furada. Sim, a literatura é cheia desses smells. O daisy chaining é um bem comum. Testes encadeados, onde o teste B só passa se o teste A rodar antes para preparar o banco de dados. Isso viola o isolamento na hora. Mas o teste que gritou falha, o flake, é o pior de todos. É a síndrome do menino que gritava lobo. A equipe simplesmente para de ligar para os alertas, né? Exato. O painel fica vermelho e o desenvolvedor fala: relaxa, esse teste do boleto sempre falha de manhã, depois ele passa. E aí a confiança da equipe na suíte de testes vai para zero. Outro smell perigoso é a superespecificação. Que seria testar detalhe demais, além da conta. Isso, é testar o estado interno, privado da classe, em vez do comportamento público. Se o teste fica checando o nome da variável temporária lá dentro e amanhã alguém refatora o código para deixar mais rápido, o teste quebra à toa. A suíte vira uma armadura de concreto que impede a evolução do código em vez de ser uma rede de segurança. E falando em rede de segurança, tem uma questão crucial aqui. Muitos gerentes de projeto e até desenvolvedores soltam aquela frase: nossa, escrever teste atrasa demais a entrega, dá o dobro do trabalho. Isso é verdade no mundo real? Se conectarmos isso com um cenário maior, é a maior mentira do mercado. O tempo que você perde escrevendo teste é ínfimo perto do tempo e do dinheiro que a empresa perde caçando e corrigindo um bug no ambiente de produção, especialmente em sistemas críticos. A suíte de testes age como um teste de regressão contínuo. Com práticas de CI/CD, integração contínua, o código é validado o tempo todo. Isso te dá coragem de refatorar sistema legado. Sem teste, a galera morre de medo de mudar uma linha num código antigo e derrubar o faturamento da empresa. Então, o que tudo isso significa para a carreira de quem está escutando a gente? Esse é exatamente o ponto de virada, né? O salto de júnior para sênior. Sem dúvida. O iniciante escreve um código que até executa a tarefa. O intermediário já organiza melhor, usa uns padrões. Mas o avançado, o verdadeiro engenheiro, ele foca em testabilidade, automação e em garantir que o ciclo de vida daquele software seja sustentável daqui a 3, 5 anos. Uma mudança de mentalidade que exige muita disciplina, né? Porque o profissional que aprende a escrever código testável, isolando tudo direitinho, é o cara que constrói os sistemas resilientes. Aquele sistema que não vai cair e dar milhões de prejuízo numa Black Friday. Exatamente. Qualidade não é acidente e não é uma camada que você joga por cima do código no final do projeto. Ela nasce no design. Perfeito. Bom, resumindo de alto nível tudo que a gente explorou nesse mergulho de hoje. Qualidade não cai do céu. Testes unitários de verdade precisam de isolamento absoluto. Arquitetura testável exige ingestão de dependência e repensar o design. E sem essa cultura de testes, o seu desenvolvimento profissional simplesmente estagna. Queria agradecer demais pela sua presença e por trazer todo esse conhecimento para a gente hoje. Eu que agradeço o espaço. E para fechar, eu queria deixar uma provocação para quem acompanhou a gente até aqui.
Na nossa jornada profissional, chega um momento em que a gente percebe a verdade mais dura da nossa área. Software não é apenas o que funciona bonitinho no momento da entrega. A verdadeira engenharia de software é o que continua funcionando quando absolutamente tudo ao redor dele muda. Sensacional, uma excelente reflexão para a gente digerir. Muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa imersão profunda e a gente se vê na próxima etapa da nossa jornada. Até lá.